Graça e paz igreja, graça e paz ouvintes. Vamos meditar um pouquinho sobre uma direção importantíssima que Jesus nos deixou ali em Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35, onde ele conta a história de um rei que resolveu fazer as contas, né, de quem devia a ele, e tinha um servo que devia a ele bastante, e então ele seria vendido como escravo, ele e sua família, para pagar o que lhe devia. E o servo ajoelhou e pediu misericórdia, e então o rei perdoou a sua dívida. E aí, saindo dali, ele encontrou um conservo, né, que estava abaixo dele, que também devia a ele. E esse conservo se ajoelhou e pediu misericórdia, e ele o lançou na prisão até que pagasse o que lhe devia, né? E aí os outros conservos, vendo aquilo que aconteceu, muitos se indignaram e foram até o rei e contaram, né, a história. E então o rei chamou esse servo e o recriminou por não ter agido de misericórdia para com o seu conservo, assim como ele pediu a misericórdia, o rei havia agido com ele. É uma instrução importante para que a gente possa viver, né, a vida plena no Espírito. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo pode estar passando por aflições referente à grande sabedoria que esse texto nos traz. Vem comigo. Então vamos lá. Ali um pouco antes, em Mateus 6, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? E nessa oração do Pai Nosso, ele fala, né? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? Os nossos devedores. Depois que acaba o Pai Nosso, ele ainda faz um comentário, né? Assim como você perdoar ao seu irmão, ao seu próximo, assim você será perdoado pelo meu Pai. E nessa parábola, então, desse servo, né, que não teve a misericórdia com o seu conservo, ele estava comparando ao reino dos céus. Então, se nós aqui na terra, né, queremos viver o reino de Deus, se eu e você oramos pedindo a Deus que manifeste a sua glória na nossa vida, se nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, se nós cultuamos ao nosso Deus, o Deus Criador, se nós temos Jesus como nosso mestre, né? Então, não se trata mais do nosso eu, e sim da vontade do Pai, e sim da justiça de Deus, e sim do propósito pelo qual Jesus Cristo entregou a vida dele por mim e por você, né? Então, como que nós podemos nos ajoelhar diante do Pai e pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos pecadores e pecamos todos os dias? Como que nós podemos contar com o perdão do Pai se às vezes nós não perdoamos nem os nossos de casa? Quantas famílias nós ouvimos a história de que irmãos ficaram por 2, 3, 7, 10 anos sem se falar, sem se perdoar? Muitos deles nem se lembram mais o porquê de terem se afastado, de terem se separado, mas estão lá com aquele muro da falta de perdão, né? Quantos maridos e quantas esposas convivem debaixo do mesmo teto, mas não conseguem perdoar, onde olha para um olha para o outro com aquele olhar de acusação por alguma mágoa do passado, por algum erro do passado, não se posicionaram em relação a isso, não tiveram maturidade para sentar, conversar, expor a ferida, expor as dores, expor as fraquezas que nós temos, para se aceitar e se perdoar um ao outro, para que possa ser novamente reconstruído um relacionamento sólido a três, né? Onde está o marido, a esposa e Jesus Cristo. Não teve esse posicionamento, mas continuam juntos, pensando no que os outros vão falar, pensando nos filhos, pensando até na igreja, talvez num cargo, num ministério, talvez à frente de um ministério, talvez um pastor, talvez um presbítero, um diácono, uma líder de senhoras, não sei, né? Preocupado com tudo isso que o mundo vai julgar, mas não consegue sentar e perdoar. Aí vive aquela vida, né, fragilizada
porque ali na parábola, no final, Jesus coloca: assim será o meu Pai. Assim o meu Pai fará com vocês. Se vocês não perdoarem, vai ser lançado aos atormentadores. Então, quando a gente não perdoa uma pessoa, nós somos atormentados. A gente acha que a gente está maltratando aquela pessoa que é objeto da nossa falta de perdão, mas na verdade nós estamos maltratando a nós mesmos, porque a Bíblia nos diz ali nessa parábola, em Mateus 18, lá no final, no 35, se eu não me engano, leia com atenção, mas ali diz que a gente é lançada aos atormentadores, uma vida atormentada. Alguém já disse, eu li em algum lugar, que a falta de perdão é como se a gente tomasse um golinho de veneno todos os dias com a intenção de matar o outro. Mas quem está se envenenando somos nós. Então, o reino de Deus não se trata mais do nosso eu, e sim daqueles que estão à nossa volta. Jesus Cristo, ele fala que o menor vai ser o maior, que o último vai ser o primeiro, que nós não estamos aqui para ser servido, que nem mesmo ele, o Rei dos Reis, veio para ser servido, e sim para servir. Então que a gente se desvencilhe da nossa justiça própria, do nosso eu, das nossas mazelas, dos nossos orgulhos. Gente, é muito forte no mundo espiritual um irmão não perdoar o outro irmão. Eu tô falando assim de sangue mesmo, irmão de sangue, porque a gente conhece história de famílias que não se perdoam, irmãos de sangue, que não se conversam. A hora que chegar a morte, ou de um ou do outro, aquilo vai ficar sem solução, e aí vai chegar o atormentador. Maridos e esposas que se deitam na intimidade sem se perdoarem, é um relacionamento de tormento. Pais e filhos que não se perdoam, é uma vida atormentada. Vizinhos que não se olham um na cara do outro, saem no portão e viram a cara, falta de perdão, é tormento. E ainda a palavra diz que será lançado onde tem ranger de dentes. Então, a oração que Jesus nos ensinou lá no princípio, em Mateus 6, fala de que, Pai, nos perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm nos ofendido. Aqui em Mateus 18, ele novamente fala, porque Pedro, né, o mais impetuoso dos impetuosos discípulos, fala: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que peca contra mim? Olha, meu irmão que peca contra mim. É contra ti, Senhor, que eu pequei, somente contra ti. Se um irmão pecar contra mim, não é a mim, é a Deus. Quem sou eu para não perdoá-lo se o próprio Deus o perdoa? Quem sou eu para não perdoar o meu próximo, seja ele qual for, seja a atitude que ele tenha tido contra mim? Se eu, que sou a pecadora das pecadoras, eu fui tirado do lamaçal do pecado, eu fui tirado da porta do inferno, para poder gozar a vida eterna com Deus. Quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino, eu vou viver o reino de Deus com ele, como sacerdote do reino de Deus. Quem sou eu? Se a ferida dói, porque ela dói, existem mágoas que são profundas, existem traições que são profundas. Existiu a traição de Judas, né, que vendeu Jesus por 30 moedas e deu um beijo nele para entregar ele. Jesus sabia de tudo isso, perdoou. Então, assim, se dói, porque dói, peça ao seu mestre, aquele na qual você se espelha para viver, aquele que deu a vida dele por você, peça a ele que te ensine a perdoar, que te ensine a passar, vencer essa mágoa, que te ensine a superar essa dor, e olhar para ele como seu salvador, e para o objeto, para aquele que te traiu, para o objeto da traição, com misericórdia, assim como você espera que o Pai tenha misericórdia de você no dia que você tropeçar, porque a Bíblia fala que todos podemos tropeçar. Não existe diferença de pecado e de ofensa diante de Deus. Existe diferença nas consequências do nosso pecado. Mas não existe diferença diante de Deus.
pecado tem que ser arrependido para ser perdoado. E para que nós possamos contar com o perdão do nosso Pai, que perdoa os nossos pecados, que nos torna mais alvos do que a neve, que nos esconde, Jesus Cristo que nos esconde da ira de Deus, para nós contarmos com isso. Nós precisamos aprender a perdoar. Que nesse vídeo seja um momento de reflexão para a sua vida, para que você consiga meditar sobre o perdão, que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração e se existe uma necessidade aí de reconciliação, que a luz de Jesus esteja sobre essa decisão, em nome de Jesus Cristo.